vocês, sejam bem-vindos a mais um Cozinha Geek. E já vamos começar com um aviso muito importante, porque a receita de hoje foi uma sugestão de vocês lá no nosso Instagram, que é o @gal². Então nos sigam lá no Instagram para vocês mandarem mais sugestões para as próximas receitas aqui do nosso Cozinha Geek. E o diferencial da receita de hoje é que a gente nunca fez. Ao contrário do mac and cheese, que era uma especialidade. Se você não viu a receita, vai aqui na descrição do vídeo pra ver que, ó, uma delícia. Esse aqui é a primeira vez que a gente vai fazer. A gente buscou uma receita muito especial. Como eu gosto muito dos Simpsons e aparentemente vocês também, nós vamos fazer a famosa rosquinha do Homer. E, gente, procuramos então uma receita que não fosse tão difícil. A ideia é pra vocês fazerem tranquilo em casa, numa tarde. Então, bora lá. E eu só comi rosquinha de tudo uma vez, que foi na Comic Con. E tava uma delícia. Vamos ver se ela vai ficar tão gostosa quanto aquela. Lembrando que todos os ingredientes e as quantidades vão estar aqui na descrição para facilitar para você. Então eu já fiz aqui o nosso mise en place, que nada mais é do que separar os ingredientes bonitinho no seu potinho específico. Eu separei ele em duas etapas, só com os ingredientes secos e os ingredientes líquidos. Um detalhe muito importante, se você olhar aí na descrição, você vai ver que ele vai pedir 2,5 xícaras de farinha de trigo. Só que eu separei em dois potinhos. O primeiro tem 1,5 xícaras e o segundo tem 1 xícara. Por quê? Essa primeira quantidade de farinha eu vou juntar com os ingredientes secos. Depois que eu começar a colocar os ingredientes líquidos, para finalizar eu preciso dessa última xícara de farinha para poder dar aquela liga na massa. Então, separa certinho para poder ficar mais fácil. Primeiro eu vou colocar a farinha. Depois nós colocamos o nosso açúcar, acrescentamos 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Após colocar os ingredientes secos, nós vamos dar uma leve misturada. Se você não tiver uma batedeira, você pode fazer numa colher, mas a batedeira é mais fácil. E qual a velocidade? Pode ser na velocidade mais fraca que tiver, porque é só para misturar um pouquinho. Não vai voar sem nome, Josamar? É melhor colocar a tampinha. É. E o mais interessante é que se der errado, vocês vão saber aqui, gente, porque é a primeira vez que a gente faz. Pronto, agora tudo fechadinho, bonitinho com a tampa, pra não dar nenhuma sujeira na cozinha. A gente liga a batedeira. Primeiro tem que colocar na tomada, né? 12 segundos depois. Então você vai ligar rapidinho a batedeira, que é só pra misturar os ingredientes mesmo. E agora vamos acrescentar a parte líquida dos ingredientes. Primeiro o leite. Depois o nosso amigo óleo, o limão e 2 ovos. Ah, eu já estava esquecendo. Ó, ele estava escondidinho aqui, ó. A nossa essência de baunilha. Nós vamos precisar... não só essência, ainda também tem a noz moscada. Olha só. Então vamos colocar uma pitada de noz moscada, só para poder dar um gostinho. E 1 colher de chá de essência de baunilha. Essa outra porção de farinha vai apenas depois que você bater essa mistura. Isso mesmo. Que é pra Pra poder dar formar. aquela liga final. E agora nós misturamos novamente e aos poucos vamos misturando a farinha para poder dar a liga na massa. Depois a gente mostra o ponto que ela tem que ficar. Eu fiquei com preguiça de tirar a tampa, então eu parei de bater e coloquei mais um pouquinho de farinha. A gente volta a bater de novo. Alguns momentos depois. Agora nós terminamos de bater a massa. Na hora que eu liguei a batedeira, caiu um pouquinho de farinha pra fora, então eu acabei colocando um pouquinho mais, só pra acrescentar essa aí. Uma colherzinha de farinha. É, só pra poder preencher essa que saiu. O tempo de bater aqui na batedeira foi o mesmo tempo da gente limpar os potinhos que a gente separou os ingredientes. Então Deve ter dado uns 10 ou 15 minutos. Na velocidade 2 aqui da nossa batedeira. Isso. Aí o que nós vamos fazer agora? Com um papel filme ou um papel manteiga ou algum plastiquinho que você tiver na sua casa, você vai espalhar a massa. Então nós vamos colocar a massa, torcer para ela não esparramar fora do papel. Olha só o ponto que ela fica. Olha que coisa mais linda. Agora, por que nós temos que colocar ela num papel filme ou num papel manteiga? Porque nós vamos deixar ela na geladeira durante 1 hora para ela descansar, para depois a gente poder abrir essa massa e cortar as nossas rosquinhas. Então colocamos a nossa massinha aqui no papel. Maçona, né? É. Olha o tanto de rosquinha que vai dar pra fazer. Vamos tentar fechar isso aqui sem fazer nenhuma caquinha. Só pra Qualquer não ficar plastiquinho. grudando. Então colocamos as massas no papel manteiga e numa assadeirinha para garantir que não vai escorrer na geladeira. E agora? É só deixar na geladeira durante 1 hora e depois a gente volta para abrir a massa.
pra gente não esquecer o tempo da massa, Alexa, timer massa 1 hora. Timer massa, 1 hora, iniciando agora. Muito obrigado. 1 hora depois. Agora vamos tentar abrir a massa, só que eu recomendo não colocar no papel manteiga, e sim colocar num potinho, porque a gente perdeu uma boa parte da massa que ficou grudada no papel. Pessoal, como a massa ainda estava muito mole, eu fui jogando farinha e sovando ela para poder dar liga na massa, porque senão eu não ia conseguir cortar ela do jeito que tem que cortar. Agora que colocamos um pouco mais de farinha para ela não ficar grudenta daquele jeito, vamos abrir a massa. Aí você estica ela aproximadamente até ela ficar com 1 centímetro de espessura. Aí com o auxílio de um potinho redondo, qualquer um que você tiver na sua casa, você vai cortar a massa para ela ficar com o formato da rosquinha. Então, vamos lá. Agora eu tiro essa massinha de volta. Ai, que bonitinho. Aí a gente tem um formatinho aqui. E para fazer o furinho do centro, é só você pegar uma tampinha de refrigerante qualquer e cortar no meio. Aqui nós temos o formato da nossa rosquinha. Então a gente vai reservar ela aqui e vai repetir o processo. Então, enquanto a massa descansa mais um pouquinho, depois de cortada, vamos fazer a cobertura para poder adiantar. Então a gente coloca o açúcar. Lembrando que esse açúcar aqui é o açúcar de confeiteiro. Aí a gente coloca 1 colher de chá de essência de baunilha. Eu não vou colocar ela cheia, porque essa essência aqui ela é bem forte. Então depois a gente experimenta, se precisar colocar mais um pouquinho a gente coloca. Agora o leite nós vamos colocando até chegar no ponto da cobertura, então não tem uma quantidade correta. A gente vai colocando, vai misturando, na hora que chegar no ponto a gente mostra. Então você vai misturando, que ele vai engrossando e virando a nossa calda. Eu tô pondo leite. Então, assistente, coloque mais um pouco de leite. Nossa, realmente ele tá virando aquela calda dos donuts. Sim, Tá virando aquela calda, ela que fica ele cria aquela bem cremosidade. cremosa E bem docinha, né? bem docinha. Olha só, Nossa, olha, só leite Que e legal. açúcar. só que tem que ser o açúcar de confeiteiro, senão não dá certo. Como a gente acabou perdendo um pouquinho de massa, então a gente não vai acrescentar mais leite, porque olha que consistência maravilhosa que ficou. E para poder ficar igual a rosquinha dos Simpsons, é claro que não pode faltar um corante rosa. Então você compra um corante alimentício Na cor rosa. na cor rosa e vamos colocar algumas gotinhas até chegar no tom que a gente precisa. Nossa, já tá gritante. Agora a gente mexe. Gente, que bizarro. Ai, até deve ser ficar- muito bom ser confeiteiro, sério. Deve ser muito gostoso. No tom da rosquinha dos Simpsons. Vamos ter que fazer mais rosquinha, porque esse tanto de corante que vai sobrar, essência de baunilha. E é legal que essa receita, a maioria dos ingredientes você tem em casa. É verdade, você tem um ovo, você tem limão, você tem uma farinha. Eu acho que o que você não tem mesmo é de fato o corante E o açúcar de e confeiteiro. o açúcar de confeiteira, porque leite a gente tem em casa. Leite, geralmente, até bicarbonato de sódio a gente tem em casa. Sim. Então, olha só a cor que ficou. E só foram umas 3 gotinhas. Como eu sou curioso, eu vou querer experimentar pra ver que gosto que ficou esse creme. Então prova aí, react. Mostra pra gente o que você achou. Vamos ver. Gostoso? Fica gostoso. Experimenta. É bem Eu doce. sou bem sincera. Muito doce. É bem doce, porque Mas é é- puro açúcar. Mas é esses doces que você compra na padaria e tem aquela calda de açúcar? É isso. Só que como a gente vai colocar em cima da massa, então vai quebrar o açúcar. vai dar aquela quebrada por conta da massa. Então acho que vai ficar maravilhoso. Agora que a nossa cobertura está pronta, vamos fritar a nossa massinha. Então, vem comigo. Em uma frigideira nós vamos colocar o óleo, esperar ele esquentar e fritar a nossa massinha. E torcer para ficar bem gostoso. Então agora vamos colocar a nossa massinha para fritar. Nossa, vai dar uma roscona esse negócio, hein? Vai. Você vai fritar ela até ela ficar dourada dos dois lados.
Aí agora que ela tá bem fritinha dos dois lados, é só a gente deixar ela escorrendo no papel toalha. Gente, eu tô chocada. O quão gigante ficou. E é só fritar o restante. Ai, tá um cheirinho de bolinho de chuva aqui, gente. E agora com tudo pronto, vem a parte mais divertida, que eu vou deixar com a Gabriela. Yes! Mas vai ficar muito melecado, senhor. Não dá nada não. A gente vai comer mesmo? Olha, ficou bem cara de rosquinha dos Simpsons. Agora tá me dando uma fome. Bonito, tá? Eu deixo você Colocar uma. Uhum. Nossa, escorreu muito no meio do prato. A gente não, criança não pode mexer na cozinha, né? Tem que ter supervisão de um adulto. E agora, a hora dos granulados coloridos. E agora é só provar. Vamos lá? Junto? Junto. 1, 2, 3 e... Ficou boa. Muito saborosa. E podia ficar mais macio. Ela não ficou cru, Não. igual eu estava com medo na hora de fritar. Tá muito saborosa. Passa um pouquinho aqui. Nossa, tá muito gostosa, gente. Hum, Nossa, muito boa mesmo. ficou bom. Ficou bom. Ficou uma delícia. Agora vamos para as considerações. Primeiro, aonde eu olhei e eu busquei essa receita, pedia para colocar ou num papel filme ou em algum tipo de papel para reservar ela na geladeira e ficar lá durante 1 hora. No caso da massa, né? Só que com isso, a gente perdeu uma boa parte da massa. Mesmo se fosse no papel filme, não importa, em qualquer coisa que eu enrolasse ela ia grudar. Então se eu fosse vocês, eu colocaria em algum pote ou algum tupperware para deixar ela na geladeira. Ponto 2. Quando eu fui abrir a massa, ela ainda estava bem grudenta. Então eu tive que colocar uma quantidade considerável de farinha para ela chegar naquele ponto para conseguir abrir a massa. Então foi pelo menos mais 1 xícara de farinha. Então, se você quiser acrescentar na sua receita 1 xícara de farinha, pode colocar tranquilo, tá? Que eu acho que faltou isso pra dar a liga na massa. E sova ela sem medo da Sem medo, manhã. Então eu acrescentei essa quantidade de farinha enquanto eu sovava na pia. Mais uma consideração. Na hora de fritar, não espera o óleo ferver muito. Por quê? Se você deixar muito tempo, ela queima por fora, só que vai acabar não fritando por dentro. Esse era o meu principal medo, porque você viu a espessura que ela fica? E como ela não fica tanto tempo fritando, Tá uma delícia. eu estava com medo dela ficar crua no meio, mas ela não ficou, porque o óleo não estava tão quente assim. A questão da cobertura. Se você ver, ela não ficou tão rosa aqui em cima, porque eu acabei colocando um pouco mais de leite, porque eu achei que ela estava muito doce, muito forte. Então se você quiser que ela fique bem rosa, coloca uma quantidade menor de leite. Só que ela vai ficar mais enjoativa, porque vai ficar com açúcar mais concentrado. Mas vai equilibrar bem, porque a massa ela não tá doce, tá muito gostosa. Mesmo com toda aquela quantidade de açúcar, tá muito bom. Mamães, façam para os seus filhos em casa, porque isso aqui é uma delícia, é diferente, é simples de fazer. A massa Coisas fica, que você tem em casa, ó, delicioso. vale muito, muito a pena. E eu acho que, se não me engano, daria aí pelo menos umas 10 rosquinhas grandes. Se a gente não tivesse perdido aquela quantidade de massa. Porque deu 4 aqui e a gente perdeu muita massa. E olha o tamanho disso, gente, é enorme. Homer, eu entendo o seu vício nas rosquinhas agora. Com certeza. Olha, eu quero dizer que pro próximo Cozinha Geek, eu queria ou fazer uma hair turco das Crônicas de Nárnia, pra entender o porquê o Edmundo traiu a família dele por doce, ou alguma coisa do Harry Potter. Mas se de repente você tiver alguma sugestão diferente, deixa aí nos comentários o que você quer no próximo Cozinha Geek. Ou nos mandem lá no nosso Instagram, que é @gal². Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, que é muito importante pra ajudar a gente. Se inscreve no canal. E compartilhe o Gal Quadrado com seus amigos. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau.